E aí, criadores e criaturas? Eu sou o Fred Reis e esse é o Criatura Digital. Hoje vamos falar sobre o mercado de ilustração e arte, que vai desde pintura de murais até os quadrinhos e jogos de tabuleiro. Começamos essa jornada conversando com artistas incríveis, como o muralista e pintor Eduardo Cobra, a ativista e quadrinista Thay Awara e o pintor de escultura para colecionáveis e action figures Arthur Monteiro. A responsabilidade, o privilégio, a honra que é poder utilizar as ruas da cidade como suporte para as minhas obras. Tanto no nosso trabalho de pintura, quanto no ensino, é preciso a gente entender aonde está o nosso público. A gente precisa ter mais pessoas não brancas, indígenas, nordestinas, nortistas, dentro das grandes editoras, dentro das pequenas editoras também. Por isso até que a gente aprende a fazer tudo, né? Por exemplo, eu sou roteirista, eu sou desenhista, eu diagramo, toda a parte gráfica eu cuido, né? Porque eu tive que aprender a fazer isso, eu sou a minha própria editora, basicamente, né? Eu comecei com 42 anos, eu tô com 47, então, cara, eu não tenho muito mais lenha para queimar. Então eu tinha mais urgência em fazer as coisas acontecerem. Eu sigo tendo que trabalhar todos os dias, né? Eu tenho que me esforçar todos os dias, porque eu acredito muito nisso, sabe? Aquilo que eu estou fazendo hoje, muitas vezes vai abrir porta para algo do futuro, que ainda vai acontecer. Pois é, meus amigos, o mercado de arte e ilustração movimenta bilhões de reais todos os anos e tem espaço para todos, desde iniciantes até quem já está nesse corre faz tempo. O setor de ilustração infantil para livros e quadrinhos, por exemplo, é um dos mercados em destaque dessa área. Esse setor valoriza estilos autorais e narrativas únicas. Para termos uma ideia, Maurício de Souza, com a nossa Turma da Mônica, chegou a vender 2,5 milhões de revistas por mês. Inclusive, no episódio sobre personagens e licenciamentos, a gente bateu um papo com a Cristina Leme, a diretora de licenciamento da Maurício de Souza Produções. Confere que esse episódio está incrível. Como já falamos, esse mercado é imenso, tem muitas oportunidades. O nível de caras como Maurício de Souza e do Cobra pode parecer muito distante, mas o que podemos aprender com eles é a importância de mostrarmos o nosso trabalho e fazer com que o trabalho chegue até o público, em qualquer ponto da nossa carreira. A galera chegava e falava, pinta meu quarto. Eu ia lá e pintava. Pinta minha bicicleta, pinta meu carro, pinta minha Kombi. Pintei várias Kombi, sabe? Várias bicicletas, várias geladeiras, portão, até portão de casa, eu pintava tudo que aparecesse. Só que em paralelo, eu sempre tive na minha mente a questão de buscar evoluir dentro do meu campo de atuação, que é o desenho, que é pintar. Então, assim, eu fazia esses trampinhos para sobreviver, mas em paralelo eu estava o tempo todo me dedicando em pesquisa, como autodidata. Olha, o primeiro trabalho foi um livro didático, acho que foi Cengage. E aí foram ilustrações, né? Ilustrações didáticas geralmente são sempre ilustrações acompanhando algum tema, né, que vai ser debatido no livro. E aí foram esses trabalhos, assim, então eram ilustrações que eu não tinha tanta liberdade criativa, porque geralmente didático tem algumas restrições, né, do que você deve fazer para estar dentro do plano pedagógico e tudo mais. Em 2024, eu tive uma solicitação para um trabalho. Um rapaz me chamou no Instagram, aí falou assim, cara, eu queria fazer você me mandasse um orçamento para um trabalho. Eu sou fulano de tal, diretor da empresa Mighty Jacks, que produz colecionáveis na China. Eu queria solicitar um orçamento com você. Eu falei, cara, já tinha recebido uma pancada de pedido de esquisito, assim, que eram golpes, né? Já tinha recebido vários. Então eu já fui meio escaldado, assim, conversar com o cara. Aí eu falei, cara, olha só essa aqui nova. O cara dizendo que é um diretor de uma empresa de colecionáveis a nível mundial querendo fazer orçamento comigo. E era o cara. O cara da China, olha. Pô, pra mim era meio surreal, né? E para mostrar o nosso trabalho é importante estarmos ligados nas oportunidades, no mundo real e no mundo virtual. E manter um diálogo constante com o nosso público. O Eduardo Cobra, por exemplo, tem os seus incríveis murais espalhados pelo mundo, ao mesmo tempo que expõe em galerias internacionais e vende prints das suas obras no seu site como se fosse uma vitrine virtual. Já a Thay destacou a importância da participação nos eventos de mercado. Nos trouxe, por exemplo, um universo de eventos de quadrinhos no Brasil com um olhar especial para o Norte. O Circuito Amazônico de Quadrinhos, ele é produzido, né,
pelo Norte em Quadrinhos e agregados. O Norte em Quadrinhos, ele é uma criação da Samela Hidalgo, que é uma editora, produtora de Manaus, né? E a ideia dela era ter um espaço onde quadrinistas do Norte se conhecessem, fazer uma aliança realmente entre os quadrinistas do Norte, porque a gente tem muita gente do Norte produzindo quadrinho, só que a gente ainda tem muito pouco alcance a nível nacional e internacional, né? E entre a gente mesmo, no início do mercado, a gente se conhecia pouco, porque a gente ficava muito dentro da nossa cidade, né? E não conhecia tantos artistas de fora. E aí o Norte Quadrinhos ele veio para que a gente pudesse conhecer, e aí ele começou a fazer estandes dentro dos grandes eventos nacionais de quadrinhos, né? De modo que muitas vezes as pessoas do Norte não conseguiam viajar para os eventos nacionais para apresentar seu trabalho, mas com o stand do Norte em Quadrinhos, a galera enviava os produtos para o Norte em Quadrinhos e dentro do stand você conseguia adquirir esse trabalho, né? E a partir daí já existiam eventos de quadrinho, né? Em Belém já existe há 11 anos o evento de quadrinho, que é a Semana do Quadrinho Nacional. Já existia em Manaus, já existia em Macapá, já existia em Boa Vista. Mas eles eram eventos que aconteciam, né, cada um dentro do seu cronograma. E a gente pensou, né, tipo, tem alguns eventos principais dentro do mercado nacional, né, que é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte e a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, em Curitiba, né? E algumas outras feiras e eventos que estão acontecendo. Mas muito pouco ainda existem eventos fortes, né, de quadrinho dentro do Norte e do Nordeste. E tem o Mapabuco Fest também, que é um evento que acontece na Guiana há vários anos. E a gente tem uma ponte entre artistas do Brasil e de lá, e a gente convidou eles também para integrar junto com a gente. E aí a gente já está começando a virar esse evento internacional, e a meta é expandir, né, eventualmente para todas as cidades do Norte e mais algumas cidades da Amazônia, da Panamazônia, né? Mas eu percebo, por exemplo, muito que as pessoas elas podem me seguir no Instagram, mas o que elas sempre me perguntam é quando eu vou estar, às vezes, na cidade dela para algum evento. Porque o que elas querem é me conhecer pessoalmente e trocar ideia pessoalmente. É importante mostrar as caras no mundo real e ir até o seu público. Mas hoje em dia é essencial também manter uma presença digital. Não só para divulgar o seu trabalho, mas também para ter uma vitrine para as novas oportunidades. É o caso do artista Arthur Monteiro, que teve o seu trabalho alavancado no mercado após viralizar com uma pintura de escultura 3D do Seu Madruga. Eu vi um modelo do Seu Madruga, assim, que um artista aqui do Rio estava fazendo, e ele ia vender o modelo. Eu falei, cara, quando eu vi aquele modelo, eu falei, cara, eu vou pintar esse modelo que eu acho que vai ser legal para o meu trabalho, assim, vai ser uma boa vitrine para mostrar o tipo de pintura que eu estou querendo fazer, aonde eu quero chegar. E assim, por incrível que pareça, as coisas conspiraram a favor, né? Eu tive esse insight, eu peguei o modelo, eu fiz a pintura. Aí um belo dia eu estava assim no estúdio olhando a figura assim montada na minha frente. Eu não tinha muito hábito de fazer vídeo, só foto. Eu falei, vou fazer um vídeo desse Seu Madruga aqui mostrando ele, assim, de forma muito despretensiosa. Nada profissional, nada na bancada, simplão ali. Eu fiz um vídeo, criei uma conta no TikTok, eu não tinha. Postei no TikTok. Aí, assim, eu postei de final de tarde, era umas 5 horas. Quando era umas 10 da noite, uma porrada de notificação no meu telefone. Quando eu fui olhar, cara, tinha, sei lá, 15 mil visualizações no TikTok. Aí, aquilo pra mim, na época, foi surreal. Eu falei, cara, que bizarro. Eu mostrei pra minha esposa, eu falei, cara, olha isso. Tem 15 mil visualizações em poucas horas, que loucura. Enfim, fui dormir feliz. Falei, cara, meu trabalho tá chamando atenção. Fui dormir feliz. Quando eu acordei, cara, tinham 3 milhões de visualizações no vídeo. Muito louco, muito louco. Trabalhos como o do Arthur movimentam um mercado de milhões de dólares no mundo. Envolvem empresas como as tradicionais Hasbro, Mattel e Bandai, a Hot Toys de Hong Kong e a brasileira Iron Studios, entre outras, que estamos listando no site do Criatura Digital para você conferir. Esse mercado tem disso. Uns artistas pintando miniaturas, outros ilustrando jogos de tabuleiro, uns fazendo quadrinhos e outros se destacam na pintura urbana, como é o caso do Eduardo Cobra, que é um exemplo de artista que tem reconhecimento mundial, mas não esquece de onde ele veio. O Instituto Cobra, em Itu, reflete o comprometimento dele como artista em impactar a sociedade, acreditando na arte como instrumento de transformação social, sobretudo daqueles em estado de vulnerabilidade. Todo o trabalho do Instituto parte da própria biografia do Cobra, em entender diferentes caminhos como o aprendizado e a abertura de espaços no mercado. Eu posso dizer que, assim,
todas as vezes, o mais importante é a parte de criação. É onde eu faço a imersão, a busca, a pesquisa. Para cada obra, às vezes eu tenho 20, 30 projetos diferentes. Eu diria que pintar com o meu próprio pincel foi o diferencial. Ou seja, quando eu coloquei na minha mente que eu queria ser protagonista nessa história, né? Eu queria encontrar o meu próprio caminho, colocar ali as minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivencio, protesto que eu quero fazer. Quando eu me senti seguro e parei de copiar os outros artistas, certo? Comecei realmente a desenvolver esse trabalho, foi aí que as portas se abriram, né? Então, eu fui criando alguns projetos. Um deles foi o projeto Muro das Memórias, porque eu sou um colecionador de livros antigos e eu comecei a pintar na cidade de São Paulo para despertar essa ideia da preservação, da importância da preservação do patrimônio histórico. Então, lugares onde os casarões foram demolidos, eu ia lá e pintava como era aquele casarão e tal. E esse foi um dos projetos, mas eu tive outros, por exemplo, o Green Pincel, que é um projeto que eu fiz relacionado à proteção dos animais, especificamente, da natureza, do meio ambiente e tal. Depois eu fiz muitos projetos relacionados à cultura brasileira, folclore, muitas coisas da nossa tradição, né? E a partir dessa fusão toda de elementos, de grafite, de picho, esses elementos históricos, sabe? Em alguns momentos eu comecei a trazer os significados maiores para minha obra, falando sobre os temas que hoje a minha obra tem essa abrangência, falando sobre questões de coexistência, paz, união dos povos, questões de violência, de racismo, de guerra, de tolerância. Encontrar seu próprio pincel, suas telas, encontrar com gente, trocar ideias, seja no virtual ou nos eventos, mostrar seu trabalho e a sua identidade. Tem espaço para todo mundo e para a arte, literalmente, de todo tamanho. A gente mostrou aqui o trabalho de alguns profissionais que se destacam nesse mercado, mas é claro que tem muito mais do que isso. Estamos atualizando no site do Criatura Digital com a lista de plataformas que vão desde marketplaces para vender arte até sites que oferecem serviços de apoio como impressão sob demanda. E contamos também com você para compartilhar as suas ideias e experiências e aprendizados com a nossa comunidade. Venha fazer parte desse nosso projeto. Se inscreva aqui no canal, siga a gente nas outras redes e entre para o nosso grupo. Lá vamos continuar essa conversa, postando oportunidades de trabalho, dicas, editais, notícias de eventos e muito mais. O link para se juntar está lá na descrição. Vamos construir juntos o futuro da ilustração e da arte brasileira. E fique ligado nos outros episódios, que tem muita coisa legal. Valeu!